E o Campeonato Brasileiro terminou. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar tudo sobre a última rodada, quem foi para Libertadores, para pré-Libertadores, rebaixado, além de uma série de outras curiosidades. Sem perder tempo, só queria me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você por dentro de tudo que está rolando no seu clube do coração. Vamos direto ao assunto, até porque não faltam notícias, considerações e opiniões. A primeira informação que eu queria dividir com vocês é de que Germán Cano terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro, 26 gols, bem à frente do Pedro Raul, que terminou com 19. O Cano ainda se despediu marcando o gol da vitória do Fluminense fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Flu, que terminou o campeonato em terceiro. Pedro Raul ficou como vice-artilheiro, 19 gols, e Caleri do São Paulo terminou a competição com 18 na terceira colocação no ranking de artilheiros. Outra curiosidade para dividir com vocês: Dudu e Cano conseguiram jogar as 38 partidas do Brasileirão. Dudu pelo Palmeiras, o Cano pelo Fluminense. Desde 2006, só 32 atletas alcançaram essa marca de 100% de jogos na competição nacional durante uma mesma edição. Bora falar sobre o Palmeiras, que perdeu para o Internacional 3-0, jogo no Beira-Rio. O resultado confirmou o Inter como vice-campeão brasileiro dessa maneira: 45 milhões de reais como prêmio pelo título para o Palmeiras, 42 milhões e 700 mil para o Inter, terceiro lugar para o Fluminense, 40 milhões e meio de reais, Corinthians ficou em quarto com 38 milhões e 200 mil, Flamengo em quinto com 36 milhões de reais. Essas premiações já estavam estabelecidas pela CBF de acordo com a classificação final do campeonato. Só o 17º, o 18º, o 19º e o 20º, os rebaixados, não têm direito a qualquer premiação. Vitória do Inter construída com gols de Alemão, Maurício e Brian Romero. Brian Romero, que não vinha marcando gols, fez só seu segundo gol. Alemão em boa fase, e o Internacional assegurando o vice-campeonato nacional, mas a primeira colocação no retorno. O Inter terminou nos 19 jogos finais com 43 pontos, deixando o Palmeiras em segundo com 42. Destaque para o Fortaleza, que conseguiu a terceira melhor campanha do retorno. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Fortaleza. Ainda sobre o jogo no Beira-Rio, mais de 30 mil pessoas estiveram no estádio para assistir a primeira derrota do Palmeiras como visitante em toda a competição. O Verdão esteve bem perto de terminar todo um campeonato sem perder fora de casa. Eram 18 jogos sem derrotas, mas aconteceu de perder no seu último jogo. Palmeiras, que também viu uma longa invencibilidade de 22 jogos, incluindo partidas fora e casa, e para o espaço com esse tropeço. Mas acho que muda bem pouco. O torcedor do Palmeiras está super satisfeito com o ano de 2022. Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense, que conseguiu a classificação. Faltava só uma vaga para Libertadores, direto na fase de grupos. Os outros 5 primeiros colocados já garantidos, como eu já havia contado, inclusive com valores. O Atlético Paranaense precisava vencer o Botafogo para não depender de outros resultados, e venceu com autoridade, com mérito, 3-0. Gols de Vitor Roque, Adrielson contra e o Eric. O gol do Eric já no finalzinho. A partida ficou marcada pela despedida de Felipão como técnico profissional. O Felipão se aposenta, não vai mais trabalhar como treinador e passa a ser diretor de futebol, a consequência dessa notícia de que Paulo Turra assume o Atlético a partir do ano que vem. Turra, que é auxiliar do Felipão há bastante tempo, ele é quem comandava os treinos no dia a dia, mas a partir de 2023 é ele quem responde pelo futuro do Furacão, que vai inclusive disputar o Campeonato Paranaense, algo que não acontecia em outras temporadas. Era o time sub-23, agora o time principal. Para fechar sobre esse jogo, com a vitória, o Atlético Paranaense foi a 58 pontos, se assegurou vaga, mesmo terminando com os mesmos 58 pontos do Atlético Mineiro. A vantagem do Furacão se deu pelo número de vitórias. Para completar, o Botafogo, com a derrota, perdeu a chance de ir para a pré-Libertadores. O Botafogo inicia a rodada entre os 8, mas acaba sendo ultrapassado pelo Fortaleza. Termina mal, vai terminar o campeonato no 11º lugar com apenas 53 pontos conquistados. Mudando de assunto e falando sobre os dois times que vão para a pré-Libertadores. Já falei sobre os 5 primeiros, que o Atlético Paranaense foi o 6º. O Atlético Mineiro e o Fortaleza garantiram a 7ª e 8ª colocações. Dessa maneira, passam a disputar a pré-Libertadores. A pré-Libertadores tem 3 fases. Os brasileiros não entram na primeira fase e passam a ter de disputar ou participar de 2 mata-matas para chegar à fase de grupos. É o que vai acontecer com o Atlético Mineiro e com o Fortaleza. O Galo conseguiu o 7º lugar ao vencer o Corinthians por 1-0. O único gol da partida marcado em pênalti cobrado por Vargas. Jogo equilibrado, difícil, mas o Atlético foi melhor do que o Corinthians e mereceu os 3 pontos. Deve ter sido também o último jogo de Cuca. Não há muito clima para a permanência do Cuca. O Galo está em busca de um treinador para o próximo ano. Já o Fortaleza escreveu uma das histórias mais legais do campeonato. O time venceu o Santos por 2-0 na Vila Belmiro. O Galhardo marcou os 2 gols no segundo tempo, Galhardo e Moisés. Com o resultado, o Fortaleza ultrapassou o Botafogo, ultrapassou o América, que tropeçaram na rodada, e conseguiu a classificação de maneira heróica. Tudo porque o Fortaleza ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, sendo 14
na última colocação. O Fortaleza termina o primeiro turno na lanterna e salta para o 8º lugar depois de uma campanha espetacular no retorno. Estava contando para vocês a terceira melhor campanha no turno final. Muita comemoração entre os torcedores, entre os jogadores, a comissão técnica. Resta saber se o Vojvoda vai mesmo embora. Existem uma série de rumores de que ele não fica no próximo ano e é o grande nome para comandar o Vasco em 2023. Todas essas notícias a gente vai ter acesso nos próximos dias, talvez até nas próximas horas, quem sabe no programa do Nicola, que começa às 8 horas da noite. Quero falar também sobre o São Paulo, que conseguiu uma goleada na sua despedida, 4-0 em cima do Goiás em Goiânia. Gols marcados pela ordem. O primeiro gol do São Paulo do Galopo, depois Luciano, o terceiro de Marcos Guilherme e o quarto do Juan, garoto da base que não marcava há um tempão. É bem verdade que essa vitória não valeu para muita coisa, o São Paulo só conseguiu pular para o 9º lugar, vai ter de disputar a Sul-Americana, é um resultado decepcionante, levando em consideração que o São Paulo tem uma das 5 maiores folhas salariais do país. Só para arrematar, é importante lembrar que o São Paulo em algum momento do segundo tempo chegou a estar entre os classificados na 8ª colocação, enquanto o Fortaleza empatava em 0-0 com o Santos, até que saíram os 2 gols do Fortaleza, que ultrapassou o tricolor. Quem mandou muito mal foi o América Mineiro em casa, jogando contra o Atlético Goianiense, praticamente rebaixado. O América sai atrás, chega ao empate e em um dos últimos lances do jogo chega a fazer 2-1. Esse gol do 2-1 foi marcado por um zagueiro argentino, o Conte. Só que o árbitro de vídeo viu que o Conte toca na mão na bola e de fato ele cabeceia, a bola bate no goleiro do Atlético Goianiense, volta para ele, sem querer ele põe a mão na bola, o gol é anulado, a partida termina em 1-1 e o América perde a chance de disputar a segunda edição seguida da Libertadores da América. Eu falei para vocês sobre os primeiros colocados, quem vai para Libertadores, quem vai para pré. Queria falar sobre os times rebaixados, só estava apenas uma vaga. Isso porque Ceará, Avaí e Juventude já haviam caído. A disputa era entre Atlético Goianiense e o Cuiabá. O Cuiabá, ao vencer em casa por 2-1 Curitiba, assegurou a manutenção na primeira divisão, 41 pontos conquistados. O Atlético Goianiense precisaria ganhar, torcer para o Cuiabá perder e ainda tirar uma diferença grande de gols. Como eu contei para vocês, o Atlético Goianiense só empatou e está rebaixado para a segunda divisão. Alguns nomes interessantes desse Atlético Goianiense podem oferecer opções boas para o mercado. O Marlon Freitas já foi para o Botafogo, o Dudu lateral direito, jogador que agrada a vários times. Tem também a possibilidade de outras alterações, como o Wellington Rato, jogador de meia pro ataque, que também é pretendido por alguns times nacionais. Também prometo ficar de olho nessa história para ir contando para vocês, beleza? Para fechar o vídeo, uma informação importante sobre o domingo. Pela manhã o Flamengo fez grande festa pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Um evento no centro do Rio de Janeiro ficou marcado pela presença de milhares de torcedores do Flamengo que festejaram ao lado dos jogadores. Eles estiveram num trio elétrico, com presença de artistas, shows e tudo mais. Durante esse evento, o Gabigol recebeu das mãos do presidente Rodolfo Landim a camisa 10 do Flamengo. O Gabigol teve seu nome pedido na seleção e ele disse, brincando, que a seleção dele é o Flamengo. O Tite foi vaiado, xingado por torcedores. Também existiram provocações por Real Madrid, com aquele cor de Real Madrid. Pode esperar, a sua hora vai chegar. A gente imagina que vai ter uma final entre Real Madrid e Flamengo no Mundial de Clubes. Palmeiras também foi lembrado, torcedores do Palmeiras gritando que o Palmeiras não tem Mundial. Festa que não teve as presenças de Arrascaeta, Varela, Pedro e Everton Ribeiro, que servem as seleções do Uruguai e do Brasil, já de olho na Copa do Mundo. Só para fechar, a nota triste, muita confusão depois da festa entre alguns vândalos e policiais, com direito a arrastão, com direito a roubo de lojas no centro, enfim, cenas que a gente não gostaria de ver. Infelizmente elas aconteceram. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, não esquece que a partir das 8 da noite estaremos de volta com o programa do Nicola, trazendo as repercussões de tudo isso que eu contei para vocês, mas queria trazer todas essas notícias para você terminar o domingo super bem informado. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se vê, abraço, tchau!